Esses são os 7 sinais que indicam que Jesus está voltando. São 7 sinais que mostram que estamos perto do fim. E os sinais 3 e 5 são os mais impactantes e estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Agora imagine acordar um dia e ver as notícias parecendo cenas tiradas diretamente das páginas da Bíblia. Guerras violentas consumindo nações, terremotos abalando cidades inteiras, epidemias se espalhando sem controle e a moral da sociedade em franca decadência. Para muitos cristãos, isso não é mera coincidência, mas sim o cumprimento dos sinais proféticos anunciados há séculos nas Escrituras. Jesus Cristo, em seu famoso Sermão do Monte das Oliveiras, alertou: "E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores." Mateus 24, 7 a 8. Essas palavras ecoam hoje com uma urgência única, pois vemos o princípio das dores se desenrolando diante de nossos olhos. Nunca antes tantos desses sinais ocorreram ao mesmo tempo e em escala global. Isso leva muitos a crerem que nossa geração pode ser a última, antes do retorno do Senhor. Ao longo da Bíblia, somos exortados a discernir os tempos. Embora ninguém saiba o dia ou a hora exata da volta de Jesus, conforme está escrito em Mateus 24, 36, o próprio Senhor nos deu sinais claros para que não sejamos pegos de surpresa. Ele comparou esses eventos a contrações de parto, acontecimentos que se intensificam em frequência e intensidade à medida que o momento se aproxima. Isso está lá em Mateus 24, 8. Assim como as dores de parto ficam mais fortes e rápidas perto do nascimento, também os sinais proféticos se tornam mais evidentes e frequentes à medida que nos aproximamos do clímax da história. Quanto mais próximos estivermos do desfecho final, mais inegáveis serão os acontecimentos profetizados. Passagens como Mateus 24 e o livro do Apocalipse às vezes soam como cenas de ficção científica, cheias de imagens simbólicas de criaturas e desastres épicos. Essa linguagem dramática já levou alguns ao sensacionalismo e a falsas previsões. Nos últimos 100 anos, várias pessoas marcaram datas específicas para a volta de Cristo e todas falharam. As Escrituras nos alertam quanto a isso. Nos últimos dias virão escarnecedores, dizendo: "Onde está a promessa da sua vinda?" Segundo Pedro 3, 3 a 4. Ou seja, haveria tanto falsos alarmes quanto ceticismo. Mas a aparente demora não significa que a promessa falhou. Deus opera em seu tempo perfeito, e cada dia que passa nos coloca mais perto do cumprimento final. Em vez de relaxarmos, somos chamados a redobrar a vigilância. É fundamental entender que estudar os sinais proféticos não serve para marcar datas, e sim para despertar corações. Os sinais não foram dados para nos encher de pânico, mas para nos manter alertas e firmes na fé. Eles funcionam como placas de aviso na estrada, sinalizando que o destino se aproxima. Ignorá-los seria imprudência, obsessão por eles um erro. O equilíbrio bíblico é claro. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Vigiar significa estar atento, espiritualmente desperto, vivendo em santidade e expectativa diária. Vamos conferir agora os 7 sinais proféticos que indicam que a segunda vinda de Cristo está próxima. Cada sinal será analisado de forma teológica, interpretando símbolos e profecias bíblicas, e também de forma investigativa, conectando as Escrituras aos eventos atuais no mundo. Do caos das guerras globais às transformações em Israel, dos avanços tecnológicos surpreendentes à crescente enganação espiritual, examinaremos tudo sob a luz da Palavra de Deus. Prepare-se para uma jornada emocionante e profunda, que visa tanto informar a mente quanto impactar o coração. À medida que exploramos cada sinal, pergunte a si mesmo: estaremos vivendo os dias que antecedem a volta de Jesus? As evidências parecem apontar que sim, e a Bíblia nos chama a estar vigilantes e preparados. Como declarou o próprio Jesus: quando começarem a acontecer estas coisas, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21, 28. Antes de eu falar qual é o primeiro sinal, se você ama e aguarda a volta de Jesus, clique no gostei e comente assim: eu aguardo com fé a volta de Cristo. Agora que você já comentou, vamos começar. Primeiro sinal:
guerras e rumores de guerras, o mundo em conflito. Dos campos de batalha antigos às trincheiras modernas, a humanidade sempre enfrentou guerras. Mas o século XX e o início do XXI testemunharam uma escalada sem precedentes em escala e destruição. Jesus havia alertado os discípulos sobre isso de antemão. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Mateus 24, 6-7. Essa profecia parece ganhar vida diante dos nossos olhos. Somente no último século, 2 guerras mundiais devastaram continentes inteiros, ceifando mais de 100 milhões de vidas em conjunto, um derramamento de sangue inimaginável em eras passadas. Hoje, o planeta possui armamentos capazes de destruí-lo várias vezes, incluindo arsenais nucleares cuja mera existência cumpre o cenário de potencial destruição global previsto nas visões apocalípticas. Não surpreende que os gastos militares globais tenham atingido a marca recorde de 2,46 trilhões de dólares em 2024. Tamanha é a corrida armamentista impulsionada pela instabilidade geopolítica. Em 1945, a humanidade vislumbrou esse horror quando 2 bombas atômicas arrasaram Hiroshima e Nagasaki, mostrando um poder de destruição jamais visto. Conflitos armados não diminuíram após as grandes guerras. Pelo contrário, continuam a pipocar em todas as regiões. Guerras civis e disputas territoriais mantêm o mundo em permanente turbulência. Exemplos recentes abundam. A longa guerra civil na Síria, que reduziu cidades a escombros e deslocou milhões de pessoas, a crise no Iêmen, frequentemente chamada de a Guerra Esquecida, causando fome e sofrimento inimagináveis. E conflitos envolvendo superpotências, como a invasão da Ucrânia em 2022, reacendendo temores de um confronto global. Além disso, o terrorismo internacional adicionou uma camada inédita de tensão. Ataques terroristas abalaram nações nas últimas décadas e grupos extremistas como Al-Qaeda e Estado Islâmico, ISIS, espalharam violência e medo, chegando a proclamar califados e atrocidades que chocaram o mundo livre. E não são apenas Oriente Médio e Europa. Regiões da Ásia, como a Península Coreana e o Mar do Sul da China, vivem sob tensão constante. Na África, insurgências e terrorismo, por exemplo, na Nigéria e no Sahel, ceifam milhares de vidas todos os anos. Especialistas apontam que o número de conflitos armados ativos globalmente é um dos mais elevados desde 1945, fazendo o mundo parecer à beira de um confronto ainda maior. As palavras de Jesus, nação se levantará contra nação, ecoam de forma assombrosa quando olhamos para o Oriente Médio. A região, berço de tantas profecias bíblicas, permanece um barril de pólvora. O conflito entre Israel e seus vizinhos tem décadas de hostilidade, guerras e atentados. Muitos intérpretes veem nisso o cumprimento de profecias sobre Israel nos últimos tempos, algo que exploraremos mais à frente nesta série. Cada nova explosão de violência em Jerusalém, Gaza ou nas fronteiras de Israel reacende especulações proféticas. Não por acaso, a Bíblia predisse que Jerusalém seria um cálice de tontear para todos os povos em redor, Zacarias 12:2, e de fato a paz naquela terra parece iludir as maiores potências, apontando para um cenário alinhado com os tempos finais. Importante notar que Jesus completou sua advertência dizendo: Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. Guerras, por piores que sejam, ainda não representam o fim, mas são sinais de que estamos no percurso. Elas são parte das dores de parto que antecedem o nascimento de um novo tempo. Cada guerra e rumor de guerra nos lembra que a humanidade, entregue à sua própria ambição e pecado, caminha para uma crise final que só o Príncipe da Paz poderá resolver em sua vinda. Se os conflitos entre nações já são aterradores, os próximos sinais descem do campo da guerra para o próprio planeta. Examinaremos como a natureza tem gemido, terremotos, fomes, pragas e o que esses desastres naturais nos indicam sobre a iminente volta de Cristo. Segundo sinal, fomes, pestes e terremotos, a natureza em agonia.
Terremotos devastadores abalando cidades, furacões e tempestades, varrendo comunidades costeiras, secas prolongadas causando escassez de alimentos e pandemias globais paralisando nações, a natureza parece estar em convulsão. Jesus Cristo incluiu esses eventos em sua lista de sinais dos últimos tempos. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24:7. Ele os chamou de princípio das dores, comparando-os a contrações que antecedem um nascimento. De fato, os desastres naturais e crises ambientais têm se tornado cada vez mais frequentes e intensos, levando muitos a crer que o planeta atravessa as últimas dores antes da redenção. Nos últimos anos, testemunhamos catástrofes impressionantes. Em fevereiro de 2023, um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a Turquia e a Síria, deixando mais de 50 mil mortos e destruindo cidades inteiras. Em 2011, outro tremor seguido de tsunami no Japão provocou milhares de mortes e o desastre nuclear de Fukushima. Apenas em 2024 ocorreram terremotos notáveis, como um abalo de magnitude 7,5 no Japão e outro de 7,4 em Taiwan, causando destruição e perda de vidas. Além dos tremores, a Terra enfrenta eventos climáticos extremos. Furacões de categoria 5 como o Katrina, 2005, devastaram regiões inteiras. Ondas de calor recordes e incêndios florestais consumiram vastas áreas na Austrália, na Califórnia e na Amazônia. E inundações históricas atingiram países de todos os continentes. O planeta está em desequilíbrio, e cientistas apontam que as mudanças climáticas têm potencializado muitos desses fenômenos. Para os cristãos há um significado mais profundo. É como se a criação estivesse gemendo, aguardando a restauração final. Romanos 8:22. Junto com os cataclismos geológicos e climáticos, vêm as consequências humanitárias: fome e doença. Regiões inteiras, especialmente em países pobres ou afetados por guerra, sofrem com a falta de alimento. Secas severas e conflitos armados têm levado milhões à beira da inanição. Um exemplo atual é a crise no Iêmen, onde anos de guerra civil e colapso econômico resultaram em uma das piores crises de fome do mundo. O mesmo ocorre em partes do leste da África, Somália, Sudão do Sul, onde a combinação de seca e instabilidade deixa populações inteiras em insegurança alimentar extrema. Essas tragédias espelham as fomes que Jesus mencionou, mostrando o quão frágil é o sustento humano diante de abalos na natureza e na sociedade. No âmbito das pestes, epidemias e pandemias, o século XXI já testemunhou seu quinhão de alertas sombrios. A epidemia de HIV, mais conhecida como AIDS, desde os anos 1980, tirou milhões de vidas e ainda não tem cura definitiva. No início dos anos 200, surtos como o SARS, 2002, e a gripe suína H1N1, 2009, provocaram temor global. Em 2014 a 2016, o vírus Ebola causou milhares de mortes na África e alarmou o mundo pela alta letalidade. E então, em 2020, o novo coronavírus desencadeou a pandemia de Covid-19, a pior crise de saúde pública em um século. Em poucos meses, hospitais ficaram lotados e países inteiros entraram em quarentena. No total, milhões de vidas foram perdidas para a Covid-19. Nunca uma geração tinha visto algo assim em escala global. Para muitos cristãos, essa pandemia soou como um despertador profético, trazendo à memória as pragas descritas em Lucas 21:11. Jesus falou de pestilências. E no Apocalipse, diante de tantos desastres naturais e crises, é inevitável perguntar: o que está acontecendo com o mundo? Do ponto de vista bíblico, esses acontecimentos cumprem exatamente o que foi predito. São sinais de que a volta de Jesus se aproxima. Jesus disse que todas essas coisas seriam princípio das dores. Mateus 24:8, indicando que ainda haverá algo maior a seguir. E assim como as dores de parto aumentam antes do nascimento, podemos esperar que tais eventos se intensifiquem mais quanto mais perto estivermos do fim. A boa notícia implícita é que essas dores anunciam um novo mundo vindouro, onde não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21:4.
Mas até lá, a terra continuará a tremer e a gemer, apontando para o cumprimento iminente das profecias. Se a natureza está em convulsão, a sociedade humana também está. No próximo sinal, sairemos do cenário das catástrofes para examinar um sinal igualmente alarmante: o declínio moral e espiritual da humanidade, um mundo onde a maldade se multiplica e o amor se esfria, exatamente como predito nas Escrituras. Terceiro sinal: decadência moral e frieza espiritual, como nos dias de Noé. Ódio, violência, imoralidade desenfreada e desprezo pelos valores de Deus. A paisagem moral do mundo atual é sombria, muito parecida com o que a Bíblia predisse para os últimos dias. Jesus advertiu que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, pintou um quadro chocante do caráter das pessoas nos tempos finais. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. 2 Timóteo 3:1-2. Essa lista continua. 2 Timóteo 3:3-5, mencionando calúnia, falta de amor pela família, crueldade, prazer no mal e superficialidade religiosa. É como se Paulo estivesse lendo as manchetes de hoje. De escândalos de corrupção envolvendo líderes a crimes hediondos em cada noticiário, fica claro que a maldade tem se multiplicado. Podemos observar essa decadência moral em vários aspectos da sociedade moderna. Valores invertidos tornaram-se comuns. O que era considerado virtude, agora é ridicularizado, e o que antes chocava hoje é celebrado. A família, por exemplo, enfrenta uma grave crise. Os divórcios atingem patamares elevados e muitos jovens nem desejam se casar, preferindo relações passageiras. A promiscuidade sexual e a pornografia, antes vistas como vergonhosas, tornaram-se indústrias multibilionárias e são consumidas abertamente. Ideologias modernas pregam que cada um define sua própria verdade moral, minando os absolutos bíblicos. Assim, práticas que a Bíblia chama de pecado, desde a imoralidade sexual até o consumo desenfreado de drogas e a avareza sem limites, são defendidas por muitos como estilos de vida aceitáveis. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, exclamou o profeta, Isaías 5:20, prevendo exatamente essa inversão de valores. Hoje vivemos essa realidade. A luz virou trevas e as trevas, luz, como se o mundo tivesse perdido sua bússola moral. Outro sintoma dos últimos tempos é a frieza no amor e a perda de compaixão. A violência torna-se corriqueira. Como nos dias de Noé, em que a terra estava cheia de violência, Gênesis 6:11, vemos sociedades marcadas por crimes brutais, terrorismo, massacres em escolas e desprezo pela vida humana. Notícias de assassinatos, ataques de ódio e injustiças já nem chocam como antes. Muitos corações se endureceram. A empatia dá lugar ao egoísmo e à indiferença. Vemos na cultura popular uma glorificação da agressividade e do individualismo, em detrimento do amor ao próximo. Até mesmo a caridade e a solidariedade esfriam quando as pessoas estão amantes de si mesmas, 2 Timóteo 3:2, mais do que de Deus ou do próximo. No âmbito espiritual, também há um declínio acentuado. A fé cristã, que já moldou nações, enfrenta desprezo e abandono em vários lugares. Igrejas históricas na Europa estão vazias ou se tornando museus. Muitos trocam a fé genuína por filosofias de relativismo ou por um simples secularismo que coloca Deus de lado. A própria igreja visível sofre com escândalos e falsos mestres, levando muitos ao desânimo e à incredulidade. A Bíblia fala de uma grande apostasia no fim dos tempos, um afastamento deliberado da verdade. 2 Tessalonicenses 2:3. Estamos vendo prelúdios disso. Pessoas que antes professavam crer agora rejeitam os ensinamentos de Cristo, preferindo mitos confortáveis. E 2 Timóteo 4:3-4 é o esfriamento do amor e da fé profetizado acontecendo diante de nós. Para os que creem, esse cenário moral decadente não é apenas lamentável. É também um sinal de que o tempo da graça caminha para o fim e que em breve Cristo virá para julgar a impiedade e estabelecer seu reino de justiça.
A escuridão moral do mundo atual cumpre o que as Escrituras disseram. Seria como a meia-noite, antes do romper da aurora. Resta-nos acender nossas lâmpadas, Mateus 25, 6-7, e brilhar em meio às trevas, perseverando em santidade enquanto aguardamos aquele que é a verdadeira luz. Vemos, portanto, uma humanidade cambaleando em trevas morais, mas os desafios não vêm apenas de fora. Há também enganos surgindo dentro do âmbito espiritual. No próximo sinal, voltaremos nosso olhar para um sinal profético especialmente perigoso: o aparecimento de falsos profetas, seitas enganadoras e uma espiritualidade falsa que seduz multidões nos últimos dias. Quarto sinal: proliferação de enganos espirituais, falsos profetas e falsos cristos. Enquanto a fé genuína esfria em muitos, por outro lado, cresce um fenômeno alarmante: a multiplicação de falsos mestres, falsos profetas e até falsos messias. Jesus nos preveniu claramente sobre isso, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Já nas primeiras palavras do sermão profético, ele alertou: acautelai-vos, que ninguém vos engane, Mateus 24, 4, indicando que a decepção espiritual em massa seria uma das marcas dos últimos dias. Hoje vivemos exatamente isso. Em uma era de desespero e vazio existencial, multidões correm atrás de qualquer um que ofereça respostas fáceis ou milagres instantâneos. Terreno fértil para todo tipo de charlatão religioso e doutrina distorcida. Dentro do próprio cristianismo visível, surgem pregadores que deturpam o evangelho para ganho próprio. Alguns promovem uma mensagem de prosperidade material irrestrita, como se seguir a Cristo fosse um meio de enriquecer na terra. Esses falsos mestres atraem seguidores prometendo bênçãos financeiras em troca de doações de fé, num abuso claro da credulidade do povo. Outros pregam heresias sutis, negando doutrinas centrais da fé cristã, por exemplo, relativizando o pecado, negando a divindade de Cristo ou torcendo a graça em libertinagem. O apóstolo Pedro já avisava: haverá falsos mestres entre vós, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Segundo Pedro 2:1. E de fato muitos grupos pseudo-cristãos floresceram, desde seitas apocalípticas até movimentos que combinam cristianismo com misticismo estranho. O resultado é confusão espiritual, pessoas sinceras sendo desviadas da verdade bíblica por ensinos agradáveis aos ouvidos, porém mortais à alma. Fora do círculo cristão, a situação não é diferente. Enganos abundam por todos os lados. Nos últimos decênios vimos o surgimento de cultos e seitas liderados por figuras carismáticas que se diziam especiais ou iluminadas, levando seguidores a finais trágicos. Basta recordar Jim Jones, que convenceu centenas de pessoas a um suicídio coletivo em Jonestown, 1978. Ou David Koresh, que se autoproclamava um profeta messiânico e terminou envolvido num cerco violento em Waco, 1993. Houve ainda líderes como Sun Myung Moon, fundador da Igreja da Unificação, que afirmava ser o novo Messias e agregou milhões de adeptos ao redor do mundo. Ou o culto Heaven's Gate nos anos 90, cujo líder convencera seus membros a deixarem seus corpos para serem resgatados por um OVNI. Esses casos extremos evidenciam até onde a ilusão pode levar. E mesmo quando não chegam a manchetes trágicas, inúmeras outras seitas menores continuam brotando, prometendo salvação fácil, contato com extraterrestres, poderes ocultos ou outros absurdos. Um capítulo à parte nesse cenário de engano é o chamado movimento Nova Era e a onda de espiritualidades alternativas. Sob termos atraentes como nova consciência ou energia universal, ideias antigas de ocultismo e paganismo são recicladas para as massas. Cristais, astrologia, comunicação com espíritos, crença em mestres cósmicos, práticas condenadas pelas Escrituras, tornaram-se populares novamente. A nova era ensina que não há pecado nem necessidade de arrependimento. O ser humano seria capaz de se aperfeiçoar e evoluir espiritualmente por si mesmo, talvez através de sucessivas reencarnações ou técnicas místicas.
Em essência, esses movimentos negam que Jesus é o único Salvador vindo em carne, exatamente o tipo de espírito enganador contra o qual o apóstolo João nos alertou em 2 João 1,7. Ao invés de Cristo, oferecem uma colcha de retalhos espiritual onde cada uma monta sua própria crença pessoal. É a religião sob medida para a cultura relativista atual, e muitos estão caindo nessa teia sedutora. Diante de tamanha proliferação de enganos, a advertência bíblica ressoa mais urgente do que nunca. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Estamos vendo isso acontecer em tempo real. Falsos profetas na internet acumulam milhões de visualizações. Gurus modernos vendem cursos espirituais a preço de ouro, e uma geração confusa busca verdades em toda parte, menos na palavra de Deus. Para o cristão fiel, o chamado é claro: permanecer na sã doutrina, Tito 1:9, testar os espíritos, 1 João 4:1, e não se desviar da simplicidade do Evangelho de Cristo. A existência desses falsos guias, por mais perturbadora que seja, cumpre exatamente o que Jesus profetizou, e nos lembra que aquele que é a verdade em breve virá para dissipar todas as mentiras. Os enganos espirituais abundam, mas há ainda outros sinais proféticos notáveis. Olhando agora para o cenário geopolítico, poucos eventos se comparam em significado à restauração da nação de Israel. No próximo sinal, exploraremos como o renascimento de Israel e as tensões em torno de Jerusalém se encaixam nas profecias sobre o fim dos tempos. Quinto sinal: Israel no centro profético, o renascimento da nação e conflitos no Oriente Médio. Entre todos os povos da terra, nenhum carrega um peso profético tão grande quanto Israel. A história dos judeus, dispersos por séculos e depois milagrosamente reunidos em sua antiga terra, é muitas vezes chamada de ponteiro do relógio profético. As Escrituras predisseram que Israel seria espalhado entre as nações por causa de sua desobediência, mas também prometeram que um dia Deus os traria de volta. Jesus mesmo insinuou isso ao falar sobre a figueira que rebrotaria, Lucas 21, 29 a 31, uma parábola entendida por muitos como referência à restauração de Israel. E de fato, contra todas as probabilidades, esse renascimento ocorreu em nosso tempo. Em 1948, após quase 1.900 anos de exílio, foi proclamado o Estado de Israel na Terra Prometida. Uma nação literalmente nasceu em um só dia. Cumprindo a antiga profecia, pode uma nação nascer num só dia? Pois Sião deu à luz seus filhos, Isaías 66:8. O povo judeu, outrora espalhado pelos confins do mundo, retornou ao lar de seus antepassados. Hebraico, a língua bíblica, foi ressuscitado como idioma nacional. Cada passo desse processo de retorno e reconstrução nacional foi acompanhado com assombro pelos que estudam profecias. A restauração de Israel não apenas cumpre profecias antigas, como também prepara o cenário para outras predições se desenrolarem. Jesus havia dito que Jerusalém seria pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. Lucas 21:24. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Jerusalém voltou ao controle judeu, um marco histórico e para muitos profético. Hoje Israel é uma nação forte, mas cercada de inimigos e desafios. Desde sua fundação, já enfrentou múltiplas guerras, 1948, 1967, 1973, entre outras, e vive em constante estado de alerta. Os conflitos no Oriente Médio, em especial a contínua disputa entre israelenses e palestinos, tornaram-se pauta frequente nos noticiários e no Conselho das Nações. Essa persistente crise regional, Jerusalém no epicentro de tensões religiosas e territoriais, foi prevista nas Escrituras. Eis que porei a Jerusalém como um copo de tontear para todos os povos em redor. Zacarias 12:2. De fato, vemos as potências mundiais frequentemente tontas, buscando uma solução para a paz ali, sem sucesso duradouro.
Um exemplo recente ilustra como essa região permanece volátil e central. Em 2023, um conflito violento eclodiu entre Israel e militantes em Gaza, resultando em centenas de mortos e reacendendo temores de uma guerra mais ampla. A cada nova erupção de violência, seja o disparo de foguetes, confrontos na Cisjordânia ou ameaças entre Israel e Irã, comentaristas cristãos apontam para as profecias bíblicas, isso porque o roteiro final descrito na Bíblia coloca Israel no centro. O livro de Apocalipse e os escritos de Zacarias e Ezequiel falam de batalhas culminantes envolvendo todas as nações contra Jerusalém. Apocalipse 16, 14 a 16, Zacarias 14, 2. Sem Israel em sua terra, tais profecias pareceriam meramente simbólicas, mas com Israel restabelecido, elas se tornam plausíveis literalmente. O mundo observa perplexo como uma pequena nação de poucos milhões de habitantes pode provocar impacto tão desproporcional na paz global. Exatamente o que esperaríamos se ela desempenha o papel-chave nas profecias do fim dos tempos. Outro aspecto importante é a expectativa em torno do Templo de Jerusalém. Atualmente, no local onde ficava o templo bíblico, há santuários islâmicos, como a Cúpula da Rocha. No entanto, movimentos judaicos já preparam utensílios e treinam sacerdotes para um futuro terceiro templo. Muitos estudiosos veem isso como significativo, pois textos proféticos, como Daniel 9:27 e 2 Tessalonicenses 2:4, sugerem eventos finais acontecendo em um templo reerguido. Assim, cada discussão sobre o status de Jerusalém ou o monte do templo ganha a atenção daqueles que vigiam os sinais dos tempos. Em resumo, a existência de Israel hoje, contra todas as probabilidades históricas, é por si só um sinal retumbante de que Deus está cumprindo seus propósitos e que estamos nos dias que precedem a volta de Cristo. Israel funciona como um relógio. Quando vemos o ponteiro apontar para Jerusalém, sabemos que a hora se aproxima. Resta apenas aguardar qual será o próximo grande evento no palco mundial. E as profecias indicam que surgirá em breve uma figura que tentará resolver esses conflitos, fazendo acordos de paz e unindo as nações, porém com intenções sombrias. No próximo sinal, voltaremos nossos olhos para essa figura misteriosa profetizada, um líder mundial enganador, conhecido como Anticristo e o sistema global que ele estabelecerá. Veremos como as crises atuais pavimentam o caminho para sua aparição e como sua breve ascensão será mais um sinal de que a volta de Jesus está às portas. Sexto sinal: a ascensão de um líder global, o sistema do Anticristo. A Bíblia prevê que nos últimos dias surgirá um líder mundial com poder e influência jamais vistos, que desafiará a Deus e enganará a muitos. Ele é chamado de diversos nomes nas Escrituras: Anticristo, Homem do Pecado, Besta. Paulo descreveu-o assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. 2 Tessalonicenses 2:3-4. Esse falso Messias se apresentará como a solução para os problemas do mundo. Em meio ao caos de guerras, colapsos econômicos e calamidades, ele surgirá com um discurso sedutor de paz, unidade e esperança. Desgastada por conflitos intermináveis e crises globais, a humanidade verá nesse líder uma última aposta de salvação terrena. As condições para o aparecimento desse personagem já podem ser vislumbradas. Vivemos clamando por segurança e ordem em escala global. Um anseio que facilmente seria preenchido por um governante forte e milagroso. A tecnologia moderna fornece as ferramentas para o controle centralizado que o Anticristo exercerá. O livro do Apocalipse prediz um sistema no qual ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Apocalipse 13:16-17. Não muito tempo atrás, isso pareceria fantasioso. Hoje, porém, o dinheiro torna-se digital e dispositivos de identificação por microchip já são realidade. Alguns países experimentam implantes sob a pele para pagamentos e dados pessoais.
Sistemas de vigilância em massa monitoram populações inteiras. Uma moeda global única, outrora impensável, é cogitada em círculos econômicos, especialmente diante de crises financeiras. Tudo indica que o cenário para um governo mundial está se formando. Até as diferenças religiosas dão sinais de que poderiam ceder lugar a um sincretismo global pela paz, ideia promovida por organismos internacionais e líderes ecumênicos. Quando esse líder emerger, ele inicialmente será saudado como um herói. Conforme as profecias, ele firmará acordos importantes, possivelmente um pacto de paz envolvendo Israel e outras nações. Daniel 9:27. Poderá até haver um breve período de estabilidade enganosa, mas então sua verdadeira face será revelada. No auge de seu poder, ele cometerá a suprema blasfêmia, reivindicará a adoração para si próprio, profanando o que é sagrado, como profetizado, se assentará no templo de Deus, proclamando-se Deus, segundo Tessalonicenses 2:4. Apocalipse 13 descreve que a besta será adorada por todos aqueles que não amam a verdade. Esse governo mundial se tornará uma tirania espiritual. Quem se recusar a submeter-se ao anticristo será perseguido sem misericórdia. Jesus alertou que haverá grande tribulação como nunca houve. Mateus 24:21. De acordo com as Escrituras, dois grupos particularmente se oporão a ele: o remanescente fiel dos cristãos e os judeus que reconhecerem o verdadeiro Messias, Jesus. Contra estes, o anticristo voltará todo o seu furor, numa tentativa de silenciar a testemunha de Deus na terra. Entretanto, sua vitória será temporária e ilusória. A mesma Bíblia que prevê sua ascensão também garante sua derrota. O Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará pela manifestação da sua vinda. Segundo Tessalonicenses 2:8. Quando Cristo voltar em glória, o império do anticristo desmoronará instantaneamente. Mas até que isso aconteça, o mundo estará sob forte engano. Segundo Tessalonicenses 2:9-11. Ver os contornos desse sistema se delineando hoje, a busca por um governo global, a prontidão tecnológica para controle total e a crescente desesperança que clama por um salvador terreno, é mais um sinal estrondoso de que a volta de Jesus se aproxima. Afinal, antes da aurora se faz a noite mais escura. O reino do impostor terá seu momento, mas logo será sucedido pelo reino verdadeiro de Cristo. A perspectiva do anticristo e de um sistema mundial de controle pode ser assustadora, mas para aqueles que creem há conforto em saber que Deus já predisse o fim desse tirano. De todo modo, o cenário se monta aceleradamente. E somado a todos os outros sinais, das guerras às pregações globais, confirma que estamos nos instantes finais da história presente. Agora resta-nos uma pergunta crucial. Sabendo de tudo isso, como devemos agir e nos posicionar? No próximo sinal, buscaremos responder, conclamando cada ouvinte a estar vigilante e firme na fé enquanto aguardamos o Rei dos Reis. Sétimo e último sinal. Evangelho a todas as nações, uma testemunha global antes do fim. Nem todos os sinais são desastres ou enganos. Há também um sinal glorioso e positivo. Jesus declarou: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim." Mateus 24:16. Em meio às trevas crescentes, há uma luz brilhando. A mensagem de salvação em Cristo está alcançando os confins da terra. A expansão global do evangelho é um indicativo claro de que o relógio profético avança rumo ao momento final. Olhemos para a história. Há 2000 anos, um pequeno grupo de discípulos iniciou a missão de fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. Nos séculos seguintes, o evangelho espalhou-se pela Europa, depois pelas Américas, África, Ásia. Mas foi no último século que vimos um avanço sem precedentes. Missionários foram enviados aos lugares mais remotos. Tribos isoladas receberam as escrituras em suas línguas nativas. Rádios cristãs começaram a transmitir em ondas curtas para países fechados e, mais recentemente, a revolução digital levou a palavra de Deus a milhões por meio da internet, TV via satélite e aplicativos de smartphone. Hoje, a Bíblia, ou partes dela, já está disponível em mais de 3.500 idiomas, cobrindo a grande maioria da humanidade.
Onde antes era impossível entrar com missionários, agora chegam sinais de rádio ou vídeos online anunciando Cristo. Até mesmo em nações hostis ao cristianismo, há relatos de pessoas tendo visões de Jesus ou encontrando uma Bíblia digital e se convertendo em segredo. Estatísticas de missões indicam que nunca houve tão poucos povos não alcançados como agora. Claro, o desafio ainda é grande. Com 8 bilhões de habitantes no planeta, estima-se que bilhões ainda não tenham um relacionamento pessoal com Jesus. Regiões inteiras, como a chamada Janela 1040, que abrange partes do norte da África, Oriente Médio e Ásia, permanecem resistentes ou pouco evangelizadas. Porém, a palavra está avançando rapidamente. Em países como a China, mesmo sob perseguição severa, calcula-se que existam dezenas de milhões de cristãos fervorosos, muitos se reunindo em igrejas domésticas clandestinas. No Irã, que figura entre os lugares de maior repressão religiosa, o cristianismo é a religião que mais cresce percentualmente, alimentado por testemunhos pessoais e mídias cristãs transmitidas por satélite. Na África subsaariana, houve explosões de crescimento da igreja ao longo do século XX e XXI. E na América Latina, inclusive no Brasil, vimos um grande avivamento, com milhões de pessoas decidindo seguir a Cristo nas últimas décadas. Tudo isso aponta para o cumprimento acelerado de Mateus 24:14. Pela primeira vez na história, podemos vislumbrar a possibilidade real de que todas as etnias e nações ouçam falar de Jesus Cristo. Organizações globais de missões trabalham para que cada povo tenha acesso ao Evangelho, algumas estimando que dentro de poucos anos as últimas traduções bíblicas essenciais estejam concluídas. É como se Deus estivesse segurando os ventos do juízo final até que a semente do Evangelho seja plantada em cada canto. Apocalipse 7:1-3, dando a todos a oportunidade de ouvir as boas novas. Este sinal nos traz um misto de encorajamento e urgência. Encorajamento, porque vemos o plano de Deus de alcançar todas as tribos, povos, línguas e nações, Apocalipse 7:9, se desenrolando diante de nossos olhos. Mesmo em meio à oposição infernal, o amor de Cristo está vencendo corações. E urgência, porque quando o último povo for alcançado, então virá o fim. Mateus 24:16. O tempo para arrependimento e missão não é infinito. Há um prazo divino se aproximando. Estamos possivelmente vivendo a geração que verá a grande comissão completada. Cabe a nós, como igreja, dedicar nossos últimos esforços para que ninguém fique sem conhecer aquele que morreu e ressuscitou para salvar. Os 7 sinais proféticos que examinamos ao longo desta série não estão espalhados aleatoriamente pela história. Eles estão convergindo agora, diante de nossos olhos, de forma inédita. É hora de recapitular brevemente cada um deles e refletir sobre o quão claramente se manifestam em nossos dias. Guerras e rumores de guerras, conflitos globais e regionais sacodem o mundo, com nações em pé de guerra e temor de novos confrontos a qualquer momento. Vivemos sob a sombra de armamentos apocalípticos e a paz mundial permanece frágil e ilusória. Fomes, pestes e desastres naturais. Terremotos devastadores, pandemias recentes e crises de fome afetam milhões. A criação geme com furiosas mudanças climáticas, tempestades recordes e pragas misteriosas, exatamente como previsto que ocorreria no princípio das dores. Decadência moral e frieza espiritual. Os valores se inverteram. A maldade e a violência aumentam, enquanto o amor ao próximo esfria. Vícios e imoralidades são celebrados abertamente. A retidão bíblica é escarnecida e muitos vivem como nos dias de Noé, sem perceber quão perto está o juízo. Proliferação de enganos espirituais. Falsos profetas, líderes enganosos e doutrinas de demônios multiplicam-se. Seitas e filosofias alternativas seduzem uma geração sedenta de espiritualidade, porém resistente à verdade. Até mesmo dentro de círculos cristãos, há engano e apostasia. Israel e conflitos no Oriente Médio. A nação de Israel renasceu e está no centro das atenções mundiais. Jerusalém é um cálice de tontura para as nações, e as tensões no Oriente Médio se encaixam milimetricamente no panorama profético descrito nas Escrituras. Ascensão de um sistema anticristo.
As crises globais preparam o terreno para que surja uma liderança mundial unificada, com promessas de paz e segurança enganadoras. Tecnologias de controle populacional e econômicas, outrora inimagináveis, já existem, apontando para o cumprimento literal das profecias sobre a besta e seu sinal. Evangelho pregado a todas as nações. Em contrapartida, a mensagem do reino avança como nunca. O nome de Jesus ecoa em praticamente todos os idiomas. Mesmo povos antes intocados estão ouvindo falar do Salvador. A grande comissão está muito perto de ser completada. É assombroso e emocionante notar que todos esses sinais estão ocorrendo simultaneamente. Jesus disse: "Quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas." Mateus 24, 33. Pela primeira vez na história, podemos dizer que todas estas coisas são realidade presente. Isso nos leva a crer que estamos vivendo no limiar de sua vinda. Muitos estudiosos chamam isso de a geração da convergência. A geração que verá aquilo que nenhuma outra viu, a totalidade dos sinais manifestos juntos, indicando enfaticamente que o retorno de Cristo está às portas. Naturalmente, somente Deus sabe o dia e a hora exatos, conforme Mateus 24, 36. Pode ser mais cedo do que imaginamos, ou ainda haver um mistério de tempo que não percebemos, mas o próprio Jesus nos ordenou a reconhecer a estação dos eventos. Assim como alguém percebe que o verão está próximo ao ver a figueira brotar, Mateus 24, 32, também nós reconhecemos que o tempo do fim se aproxima ao ver esses sinais brotando em profusão. Não é fanatismo enxergar a realidade, é obediência ao chamado de Cristo para a vigilância. Diante dessa convergência profética, a pergunta crucial é: como devemos responder? De nada adiantará conhecermos os sinais se não nos prepararmos. Foi o próprio Senhor que alertou: "Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo." Marcos 13, 35 a 36. A pior atitude seria a indiferença ou a incredulidade, como a daqueles que zombavam de Noé até que veio o dilúvio. Mateus 24, 37 a 39. Pelo contrário, os sinais nos conclamam a uma posição de alerta e expectativa. Estejamos como as virgens prudentes da parábola, com as lâmpadas cheias de azeite e acesas, aguardando a chegada do noivo. Mateus 25, 1 a 13. Chegamos ao momento decisivo. Depois de percorrer os sinais proféticos e sentir o peso da urgência espiritual, a pergunta inevitável é: e agora? O que Deus espera de nós diante do iminente retorno de Jesus? A resposta da Bíblia pode ser resumida em duas palavras: vigilância e fé. Vigilância significa estar acordado espiritualmente, atento aos tempos e às tentações. Jesus disse repetidas vezes: vigiai. Mateus 24, 42, Marcos 13, 37. Não é uma sugestão, é uma ordem amorosa. É hora de despertar do sono, Romanos 13, 11. Não podemos mais viver de forma displicente, achando que desde que o mundo é mundo as coisas continuam iguais, segundo Pedro 3, 4. Os sinais estão aí justamente para sacudir nossa apatia. Portanto, vigiar é examinar nosso coração diariamente, alinhar nossa vida com a vontade de Deus e cortar aquilo que nos afasta dele. É manter o azeite da nossa lâmpada cheia, ou seja, nutrir nossa comunhão com o Espírito Santo. É permanecer sóbrio e alerta, sabendo que nosso adversário gostaria de nos pegar desprevenidos. 1 Pedro 5:8. Vigilância inclui oração constante. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Quem vigia não se desespera com as notícias, mas também não as ignora. Antes, as interpreta à luz da palavra e deixa que elas o impulsionem a buscar mais a Deus. A outra resposta é fé. Fé viva, operante e perseverante. Se por um lado Jesus perguntou se quando voltasse encontraria fé na terra, Lucas 18:8, por outro ele prometeu uma coroa da justiça aos que amarem a sua vinda, segundo Timóteo 4:8.
Agora não é hora de esfriarmos ou voltarmos atrás. Pelo contrário, nossa fé deve se tornar ainda mais sólida. Temos a firme convicção de que aquele que prometeu voltar virá e não tardará. Hebreus 10:37. Fé para continuar pregando o evangelho da salvação enquanto há tempo, pois sabemos que Deus ainda quer alcançar muitos. Talvez você que nos ouve agora seja um deles. Fé para não temer, ainda que o mundo entre em convulsão. Lembre-se das palavras de Jesus diante das calamidades. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mateus 24:6. Ele nos disse antes para confiarmos nele. Quando começarem a acontecer estas coisas, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21:28. Ou seja, para o crente fiel, os sinais não trazem pavor, mas sim esperança. Apontam que se aproxima o dia em que toda lágrima será enxuta. Viver em fé significa permanecer obediente e santo enquanto esperamos. Significa valorizar as prioridades eternas acima das urgências terrenas. Se cremos mesmo que Cristo voltará em breve, então não há espaço para brincarmos com o pecado ou para levarmos uma vida morna. É tempo de nos achegarmos a Deus com arrependimento sincero, consertando o que está quebrado, perdoando quem precisamos perdoar, abandonando vícios e mentiras, buscando reconciliar-nos com o próximo e, sobretudo, com o Senhor. Para quem ainda não entregou sua vida a Jesus, o apelo é claro: faça isso agora. Não deixe para amanhã, pois em breve os céus podem se rasgar e o Rei da Glória aparecer. Hoje é o dia da salvação, segundo Coríntios 6:2. Arrependa-se e creia no Evangelho. Assim você estará preparado para encontrá-lo, não como juiz para condenação, mas como Salvador que te recebe de braços abertos. Para nós que já somos de Cristo, o chamado é continuar firmes e frutíferos. Há trabalho a fazer até o último minuto, vidas a alcançar, feridos a cuidar, verdade a proclamar. Quando ele voltar, que nos encontre cumprindo fielmente nossa missão como servos bons e fiéis. Mateus 24:45-46. Cada dia conta. Imagine o momento em que, num piscar de olhos, a trombeta de Deus soará, 1 Coríntios 15:52, e o Senhor descerá dos céus. Quanta alegria para os vigilantes! Seremos transformados e reunidos com Ele para sempre. Mas quanta tristeza para quem procrastinou a decisão, como as virgens imprudentes que ficaram de fora, ouvirão talvez as palavras mais dolorosas: não vos conheço. Mateus 25:12. Deus nos livre disso. Ele nos alerta exatamente para que ninguém precise ter tal fim. Querido amigo ou amiga que acompanhou este estudo, este é o momento de tomar uma decisão. Os sinais dizem que Jesus está às portas. Você está pronto para encontrá-lo? Ele não deseja que ninguém se perca, por isso tem sido paciente conforme está escrito em 2 Pedro 3:9. Mas a porta da graça em breve se fechará, tal como se fechou a porta da arca de Noé. Entregue hoje mesmo sua vida a Cristo, se ainda não o fez. E se já entregou, renove seu compromisso de viver para a glória dele, de ser uma voz que clama no deserto destes tempos, apontando outros para o Cordeiro de Deus. Que ao final possamos dizer com toda a igreja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Conforme está escrito em 1 Coríntios 16:22, Apocalipse 22:20. Enquanto esse dia não chega, vivamos em santidade, amor e verdade, com os olhos no céu e as mãos no arado. A qualquer momento, o céu pode se abrir e nossa fé finalmente se transformar em visão. Que você e eu sejamos achados prontos. Até lá, permanecemos em vigilância e fé proclamando: Jesus está voltando. Esteja preparado. Se você assistiu até aqui, deixe um sinal comentado a seguinte frase: meu Jesus em breve vem.